Gostaria de cumprimentar a todos, né? Saudar a presença do Alan, né? No contexto do nosso projeto de educação patrimonial para Butiá. Vou fazer, então, inicialmente a apresentação do Alan e logo em seguida vou passar a fala para ele. Né? Então, hoje a gente recebe aqui o professor Alan Nunes Bica. Ele é mestrando de ensino de História no PPG do mestrado da URGS, né? Do mestrado profissional de História. É professor do Estado vinculado à Escola Venceslau Braz. E o Alan já tem um vínculo bastante interessante com o Butiá no desenvolvimento de alguns projetos em sala de aula com seus alunos, né, sobre o patrimônio da cidade. O Alan também é um pesquisador, né, do patrimônio histórico da cidade, então é uma fala bastante interessante para que a gente possa agregar sentidos e significados para a prática dos professores que estão nos ouvindo, que afinal de contas são eles, são vocês, os professores, o nosso grande público, né, para que vocês tenham mais subsídios para trabalhar com essa temática em sala de aula com os seus alunos. Tá? Agradeço muito a tua presença aqui hoje, Alan. Obrigado, Renata. Obrigado a todos que nos assistem, né? Professores, colegas professores. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar fazendo esta fala sobre educação patrimonial, algo que eu já estudo, me aprofundo a cada dia e vou me aprofundar ao longo da minha carreira e pretendo contribuir com o meu conhecimento de alguma forma para reflexão, primeiramente, sobre o patrimônio material e imaterial de Butiá, e também, se for do agrado, se for da vontade da comunidade, também para a preservação do patrimônio. Então, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou disponibilizar a todos. Prometo não me alongar muito, mas acredito que os apontamentos que eu irei fazer serão fundamentais para trabalhos de educação patrimonial a serem feitos na sala de aula dentro das escolas. Então, rapidamente aqui, vou pegar a apresentação, tá? Então, educação patrimonial dentro do projeto A Construção de uma Cidade Mineira, projeto da qual eu e mais alguns colegas participamos. É um projeto de educação patrimonial que, ao meu ver, é essencial para a cidade de Butiá. Então, primeiramente, é fundamental nós nos perguntarmos o que é educação patrimonial. Não vou aqui ler todo este parágrafo, né? Mas a primeira parte ali é muito importante para nós. A educação patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural. Então, nós temos os espaços formais de educação patrimonial voltados para trabalhos educativos com o patrimônio. Nós temos, por exemplo, no caso da nossa região, na nossa região aqui, na região carbonífera, o caso do Museu Estadual do Carvão, que é um museu direcionado para trabalhos educativos, para a preservação de documentos e também para a preservação do patrimônio. Então, dentro desse espaço, que é um espaço formal, nós temos a possibilidade de fazer educação patrimonial. Mas nós não fazemos educação patrimonial somente dentro dos espaços formais, como o Museu do Carvão. Nós podemos fazer educação patrimonial dentro das escolas. Eu trago aqui uma foto de um material, uma maquete de um patrimônio que foi dada para o Sindicato dos Mineiros, ainda quando o saudoso Oniro estava vivo, e ele gostou muito da maquete que nós fizemos em sala de aula do Sindicato dos Mineiros, que foi dentro de um trabalho de educação patrimonial realizado
na Escola Venceslau Braz, por mim e por mais alguns colegas, e nós fizemos maquetes desses patrimônios, e essa maquete do Sindicato dos Mineiros foi disponibilizada lá para o sindicato, e foi muito interessante que houve uma troca de conhecimentos que, ao meu ver, foi muito produtiva. Então, educação patrimonial, ela pode ser feita dentro de espaços formais, como museus, como em espaços não formais, como escolas, dentro da sala de aula, seja qual for o ano de formação do aluno. Então, todos nós, todos vocês, colegas, inclusive eu, né, podemos fazer educação patrimonial e independe o espaço onde nós estejamos. E, para além de nós refletirmos sobre o que é educação patrimonial, temos que também nos perguntar o que é patrimônio, tá? Não vou fazer a leitura de todo este artigo, o artigo 216, mas ali, nós podemos ali, resumidamente, comentar. Constituem patrimônio cultural brasileiro as formas de expressão, formas das populações, dos diversos segmentos das populações se expressarem, os modos de criar, fazer e viver. Por exemplo, em relação aos modos de criar, nós podemos trazer o exemplo de uma população indígena que mora ali às beiras da BR-290, eles fazem cestos para vender. Então, aquele modo de criar cestos que eles vendem ali, também pode ser considerado um patrimônio. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, as pinturas, por exemplo, são patrimônios. As obras, objetos, documentos e edificações. No caso das edificações, nós temos diversas edificações aqui em Butiá, que são patrimônio material da cidade. E também os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico e arqueológico. No caso do Brasil, nós temos em inúmeras regiões pinturas do período da pré-história, com datação de 10, 20 mil anos, e isso também é patrimônio. Então, constitui patrimônio uma diversidade de manifestações culturais, sejam elas de natureza material e imaterial. E aqui nós podemos ter alguns exemplos, aqui das edificações, dos conjuntos urbanos, né? Nós temos ali o frevo, nós temos ali uma manifestação da cultura afro-brasileira, uma manifestação da cultura indígena, uma pintura rupestre, enfim, tudo o que vocês visam, olham nas imagens é patrimônio. Tá? E tudo pode ser fruto de um trabalho de educação patrimonial. Então, onde é que surge o conceito de educação patrimonial no Brasil? Ele surge a partir de 1983, ele é trazido pela Maria de Lourdes Horta, né? E é apresentado num seminário no Museu Imperial em Petrópolis, tá? E essa expressão educação patrimonial, a expressão educação patrimonial, trazida em 1983, ela se consagrou com um guia básico de educação patrimonial. Então, aqui nós temos uma foto do Museu Imperial, e aqui do Guia Básico de Educação Patrimonial, que é um guia que por muito tempo foi o principal norteador de todas as ações de educação patrimonial no Brasil, em espaços formais e não formais. Então, a gente pode se perguntar, se faz educação patrimonial desde os anos 1980, por mais que o conceito de educação patrimonial tenha sido trazido somente em 1983, olha só, nós temos educação e patrimônio presente nos museus desde o século XIX, tá? Nós temos aqui um museu, um dos mais antigos museus do Brasil, o Museu Nacional, que ele completou 200 anos, e desde lá da sua fundação, nós temos trabalhos de educação patrimonial, tanto no Museu Nacional, como em outros museus que também foram criados no século XIX. Então, a expressão educação patrimonial surge na década de 80, mas a educação patrimonial
compreendendo todas as atividades envolvendo educação e patrimônio, ela já se faz há muito tempo no Brasil. Então, a gente pode se perguntar, o que é o Guia Básico de Educação Patrimonial? É um marco para o campo da educação mediada pelo patrimônio. Tá? E ele foi publicado em 1999, a partir desse trabalho que a Maria de Lourdes desenvolveu, né? E aí ela traz esse termo Heritage Education, educação patrimonial. Então, mais aqui uma fotinho do guia básico, para vocês terem uma ideia. É um documento que foi muito importante, ele ainda é importante, mas hoje nós temos outros materiais que nos trazem, digamos assim, umas reflexões mais atuais sobre o tema. Então, quais os problemas? Só que o guia básico, ele tem alguns problemas, e esses problemas, nós podemos, a partir desses problemas, refletir sobre educação patrimonial e como como a educação patrimonial pode ser feita no nosso âmbito da sala de aula, tá? As primeiras análises críticas criticam a tentativa do guia de forjar uma data e local de nascimento para a prática, como se a educação patrimonial tivesse somente surgido na década de 80. Então, Mário Chagas e outros autores, eles fazem a crítica dessa tentativa de limitar a educação patrimonial somente ao período de 1980 para cá. Essa é a primeira crítica. E aí nós podemos fazer menção a esse decreto-lei, que é o decreto-lei número 25, que institui o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um serviço que desde, olha só, 1937, quando deu-se a sua fundação, nós temos o trabalho em prol da conservação, em prol da preservação do patrimônio histórico. E também um trabalho que poderia se dizer educativo. Então, a educação patrimonial, ela antecede ao período da década de 1980, quando o termo foi apresentado. Então, essa é a primeira crítica. A educação patrimonial se faz há muito tempo no Brasil. O segundo problema do guia, tá, é que o guia ele tenta estabelecer a educação patrimonial enquanto uma metodologia específica. Inclusive, dentro do guia, nós temos as 4 etapas metodológicas, que seria a observação, o registro, exploração e apropriação. Inclusive, tem alguns exemplos de tarefas no guia que podem ser feitas. O problema dessa perspectiva é limitar a educação a somente uma metodologia, como se a educação patrimonial fosse somente uma metodologia. E todas as outras práticas educativas com o patrimônio que não necessariamente respeitam essas etapas metodológicas, elas deixariam de ser educação patrimonial? Então, nós temos inúmeros autores que também fazem a crítica nesse sentido, que colocam que a educação patrimonial não é somente uma metodologia. A educação patrimonial, ela é um campo de produção de conhecimentos, tá? E envolve trabalhos educativos com diversas metodologias diferentes. E aqui eu trago o exemplo do trabalho realizado por mim e pelos meus colegas da Escola Venceslau, onde nós temos aqui a produção de maquetes, que eu realizei junto com as turmas do 6º e do 7º ano, mas também, se vocês forem ver ao fundo, nós temos trabalhos com fotografia, nós temos painéis que foram montados, nós temos murais que foram montados. O trabalho envolveu turmas do 1º ao 7º ano do ensino fundamental. E todas as turmas produziram materiais dentro de um trabalho de educação patrimonial, só que com metodologias diferentes. Então, todos esses materiais contribuíram para uma reflexão sobre o patrimônio. E todos esses trabalhos foram feitos com metodologias diferentes, como eu bem frisei. E todos esses trabalhos são, ao fim e ao cabo, educação patrimonial. Tá? Outro problema é a centralidade do guia
no conceito de conhecer para preservar. Então, qual seria o objetivo final da educação patrimonial, ao fim e ao cabo? Conhecer o patrimônio para preservá-lo. Só que tem alguns autores que colocam objetivamente que essa concepção educativa é despolitizada e despolitiza o patrimônio. Aí nós podemos aqui trazer alguns exemplos para ficar melhor de exemplificar para vocês. Eu trago o primeiro exemplo dessa estátua, que é a estátua do rei Leopoldo II da Bélgica, que enquanto ele esteve no poder da Bélgica, em finais do século XIX, início do século XX, nós tivemos a colonização do Congo. E esse rei Leopoldo é direta ou indiretamente responsável, aliás, pelo massacre de milhões de pessoas no Congo belga. E muito hoje se faz a crítica, inclusive em uma das manifestações a estátua dele foi pichada, do porquê de nós termos uma estátua, uma escultura, um patrimônio que faz o elogio de alguém responsável por um genocídio. Então, se nós formos realizar um trabalho educativo com a estátua do rei Leopoldo II, nós vamos conhecer esse patrimônio, nós vamos conhecer a quem ele se refere, o rei, mas muitos podem se perguntar, agora eu conheço esse patrimônio, devo preservá-lo? Preservar ou não preservar? Então, conhecer não necessariamente leva a preservar. Nós devemos conhecer para refletir, para problematizar o patrimônio. Então tu está dizendo que nós não devemos preservar o patrimônio? Não. A comunidade que faz o trabalho de educação patrimonial é que vai decidir se preserva ou não, se é do interesse a preservação ou não. Mas, antes de pensar em preservação, nós devemos pensar em reflexão, problematização. Isso é muito importante. Outro exemplo que eu posso trazer aqui é sobre esse monumento aos bandeirantes. Os bandeirantes foram, de certa forma, pessoas contratadas para exploração do território brasileiro, e muitos deles foram responsáveis por inúmeros massacres de populações indígenas. Então, esses personagens, eles estão ligados diretamente ao genocídio das populações indígenas do Brasil. E aí muito pode se perguntar, por que nós estamos elogiando, monumentalizando pessoas que foram responsáveis por um genocídio? Então, aquelas populações indígenas hoje sobreviventes no Brasil podem olhar esse patrimônio e se perguntar por que está se preservando alguém, ou melhor, que está se elogiando alguém que foi responsável pelo massacre dos meus ancestrais. Então, é muito importante a gente se perguntar, preservar ou não preservar? E aí nós temos a pichação desse monumento, que foi no auge dos protestos de junho de 2013, onde muito se fez referência exatamente a esses momentos da história do Brasil, onde essas pessoas estiveram à frente desses atos que levaram ao genocídio de populações indígenas. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade cotidiana de Butiá, nós temos aqui também o esqueleto, famoso esqueleto, que é o Poço 2 ou Poço Farroupilha, que já há um bom tempo sofre um processo de degradação, inclusive o espaço em torno do esqueleto muitas vezes não é devidamente cuidado, tá? E o tempo está se encarregando de levá-lo a ser cada vez mais uma ruína, tá? E aí nós deveríamos nos perguntar se devemos ou não preservá-lo, ou se deve ou não
ser o esqueleto fruto de um trabalho de educação patrimonial. Não estou aqui defendendo que o esqueleto seja derrubado, longe disso. Acredito pessoalmente que o esqueleto deve ser fruto de um trabalho de educação patrimonial. Mas antes de nós buscarmos a simples preservação, nós devemos pensar com os nossos alunos, com a comunidade, o que foi o esqueleto, para o que ele servia, quem trabalhava neste espaço, qual era a importância deste espaço para as diversas pessoas da cidade de Butiá. Também trago aqui a escultura do Roberto Cardoso, que se encontra na Praça Roberto Cardoso, e ela está na foto pichada, ela foi, de certa forma, entre aspas, vandalizada, como muitos gostam de chamar, mas aí nós podemos fazer a simples pergunta de por que as pessoas vandalizam ou fazem a pichação dessa escultura. Por que as pessoas fazem isso? Simplesmente limpar e passar a todo momento limpando, sem se perguntar o porquê das pessoas estarem a todo momento vandalizando ou pichando, né? Como vocês queiram chamar, sem se perguntar o porquê disso, é um trabalho que acaba sendo inútil. Eu acredito que mais importante do que fazer a simples limpeza da escultura é fazer um trabalho de educação patrimonial, onde a comunidade seja chamada, onde os alunos, as escolas, o restante da comunidade, se for possível, seja convidada a refletir sobre esse patrimônio, a pensar este patrimônio, a pensar quem foi Roberto Cardoso, qual a sua funcionalidade dentro da cidade, qual era a sua importância dentro da cidade. Ah, mas, professor Alan, pode ser que a comunidade, depois de refletir sobre Roberto Cardoso, não queira preservar. É um risco. É um risco que se corre. Se a comunidade decidir pela não preservação, a comunidade deve ser soberana. Ah, mas eu quero preservar. Mas, se nós quisermos que haja realmente uma preservação, ao fim e ao cabo, a conservação do patrimônio, nós devemos, primeiramente, pensar, refletir sobre o patrimônio, tá? E deixar também que a comunidade decida quais patrimônios devem ser preservados. Porque, se não houver um trabalho coletivo que envolva a comunidade, a educação patrimonial por si só vai ser inócua. Então, a comunidade deve ser chamada a pensar este patrimônio. E se ela quiser, ao fim, não preservar, é um direito, mas pode ser que a comunidade decida preservar. Mas antes ela tem que refletir sobre. Um outro problema é que muitos também criticam que o guia colocaria que o objetivo seria que os alunos adquirissem conceitos e habilidades. Isso é um problema, tá? E até nós temos essa imagem, né, de uma pessoa colocando, fica quieto, estou te enchendo de conteúdo, por quê? Né? Então, assim, eu querer que simplesmente os meus alunos cheguem lá e descubram quem foi o Roberto Cardoso, o que foi o esqueleto, e simplesmente fiquem absorvendo conhecimentos, sem uma reflexão, sem uma problematização, né? Sem simplesmente um entendimento maior sobre o tema, isso acaba por ser inócuo, né? Inútil, porque, ao fim e ao cabo, daqui a pouco o aluno pode simplesmente dizer, esse conhecimento não é importante para mim, e a educação patrimonial não vai ter a sua funcionalidade. Então, muito mais importante do que simplesmente o aluno adquirir conceitos e habilidades, é ele produzir por si só conhecimentos. O professor atuar enquanto mediador, fazer uma mediação entre do aluno para com o patrimônio. E aí este aluno, mediatizado pelo professor, produzir os seus próprios conhecimentos e os seus próprios entendimentos sobre ele. Então, e acaba que outra crítica feita, a preferência aos
aspectos formais em detrimento de uma análise crítica. Implica a contemplação e o fetiche do patrimônio, como se nós devêssemos reverenciar um patrimônio ou um determinado patrimônio em detrimento de outro. Tá? No caso da cidade de Butiá, por exemplo, nós temos inúmeros patrimônios, né, ligados a inúmeros segmentos da sociedade butiaense. Por exemplo, nós temos aqui o Clube Butiá, e aqui embaixo, se vocês não conhecem, aqui era a Sociedade Recreativa Ouro Preto. Até a década de 80, esses dois espaços representavam segmentos diferentes da sociedade butiaense. Tá? O Clube Butiá era preferencialmente um clube de brancos, um clube da qual principalmente participavam segmentos da classe média alta butiaense. E o Ouro Preto era um clube fundamentalmente ligado à população negra. Tá? E muito se coloca e se defende a preservação, a manutenção do Clube Butiá. Mas quando se pergunta sobre o Ouro Preto, muita gente não sabe o que é o Ouro Preto. Por que um monumento ligado à cultura negra butiaense não foi devidamente preservado? Ou não foi devidamente conservado? Por que o único espaço de sociabilidade que persistiu ao tempo é ligado, né, à cultura branca, entre aspas, da cidade de Butiá? Então, nós devemos pensar que é importante nós refletirmos, tá? E também levarmos em conta a diversidade cultural e social de Butiá. Não devemos somente colocar um patrimônio como mais importante do que outro. Nós devemos levar em conta a pluralidade cultural da cidade, das regiões, do país e assim por diante. Então, por fim, a educação patrimonial é uma ação educativa que pode utilizar várias metodologias. O educador precisa ter consciência de quais são suas concepções, que não adote métodos contrários às suas convicções. Cada professor tem uma forma específica de pensar, de trabalhar, de pensar a educação, de pensar o patrimônio, de pensar a cultura. Ele deve ter ciência das suas concepções e realizar um trabalho de ação educativa que leve em conta, um trabalho de educação com o patrimônio que leve em conta tudo isso. Mas sempre pensando que mais importante do que simplesmente conhecer, nós devemos conhecer para problematizar o patrimônio. Conhecer para que nós possamos propiciar que os alunos adquiram consciência crítica com o patrimônio. Tá? Então, aqui, fazendo referência a alguns trabalhos educativos que existem e que envolvem as comunidades, as escolas, trabalhos que envolvem arqueologia, trabalhos que envolvem fotografia, trabalhos que envolvem as pinturas rupestres, enfim, existe uma diversidade de formas de nós trabalharmos educação patrimonial. Se o professor se organizar, se preparar adequadamente, tiver em conta quais os conhecimentos que ele deseja, né, digamos assim, trazer para o debate, o trabalho de educação patrimonial pode ser riquíssimo e bastante produtivo. Então, agora fazendo uma outra referência, rapidamente, para não me alongar muito, o que é o patrimônio material? Patrimônio material é composto pelo conjunto de bens culturais, classificado segundo essa natureza arqueológica, paisagística e etnográfica. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de patrimônio material, que é o Mercado Público de Porto Alegre, mas nós poderíamos trazer muitos outros exemplos aqui ligados à nossa cidade, o Clube Butiá, o Ouro Preto, o Poço 1, tá? O prédio que hoje abriga o Lebes, enfim, o Colégio das Irmãs, são todos patrimônios materiais. Tá? E o que é o patrimônio imaterial? Diz respeito àquelas práticas e domínios
que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. E aí nós temos um exemplo de patrimônio material, que é a capoeira, que é um patrimônio imaterial do país. E no caso do butiá, qual seria um patrimônio material? Depois eu vou trazer para vocês. Aqui, já fazendo referência, patrimônios ou não, por quê? Porque pode ser que um determinado patrimônio, tá, a partir de um trabalho de educação patrimonial, ele não seja considerado patrimônio pela comunidade. Isso, nós só vamos ter esse entendimento a partir do momento que for feito um trabalho de educação patrimonial. Então, patrimônios ou não, materiais e imateriais de butiá. Essa foto aqui faz referência à construção do Colégio das Irmãs, que hoje abriga a Multieducare. Um patrimônio que, ao meu ver, né, ou para muitas outras pessoas também, é um patrimônio da cidade. Então, olha só, patrimônio imaterial, né, uma atividade que está aí há seus 20 anos de Carbomoto, aqui foto da 18ª edição, mas é uma atividade, um modo de fazer, né, um modo de as pessoas se expressarem que remete ao patrimônio imaterial de Butiá. Tá? Aqui, a antiga Capela Santa Terezinha, atualmente o Salão Paroquial, que também é considerado um patrimônio material de Butiá. Tá? E aqui nós temos uma foto do nosso carnaval da cidade de Butiá. O carnaval é um patrimônio material ou imaterial? É um patrimônio imaterial. E aqui nós temos uma foto da Praça Roberto Cardoso, lá ao fundo, o antigo fórum, uma praça da Praça Roberto Cardoso por volta da década de 30 a 50, que também é um lugar bastante visitado e podemos considerar como um patrimônio material da cidade. Então, olha só, outro festival que foi muito importante, e ainda é muito importante, como patrimônio imaterial, a Coxilha Negra. Então, nós podemos perceber, olha só, ali das caldeiras da termoelétrica, tá? Que, enfim, também pode ser considerado, atualmente, ali as piscinas, como um patrimônio material. A Gincana Municipal de Butiá, patrimônio imaterial da cidade de Butiá. Tá? E aqui, para finalizar, uma foto do centro da cidade. Né? Ali ao fundo, o prédio do antigo Lebes, prédio do atual Lebes, né? E aí vocês podem ver que a configuração da cidade de Butiá era bastante diferente, mas nós podemos ver que a cidade se modifica e muitos dos seus patrimônios, né, alguns dos seus patrimônios permanecem. Então, aqueles patrimônios que eu ali coloquei, eles são patrimônios, não são patrimônios? Eu entendo enquanto patrimônios, muitos entendem enquanto patrimônios, mas é importante que a sua preservação ou não, se eles são importantes patrimônios ou não, isso só vai poder ser identificado a partir de um trabalho de educação patrimonial. Se eu desejar realizar um trabalho de educação patrimonial, o que devo ter em mente? As políticas de preservação devem priorizar a construção coletiva e democrática, por meio do diálogo permanente entre os agentes e com a participação das comunidades. Então, muito importante que nós tenhamos em conta o diálogo. Não somente nós chegarmos para os nossos alunos e colocarmos isso é patrimônio e ponto final. Isso deve ser preservado e ponto final. Se nós formos realizar um trabalho de educação com a comunidade, nós não devemos simplesmente chegar, isso é patrimônio, isso deve ser preservado. Nós devemos dialogar com as pessoas, sermos mediadores com as pessoas, com os nossos alunos, e permitir que eles também coloquem e definam o que é patrimônio.
porque sem a participação deles, nós não vamos conseguir levar a conservação do patrimônio material e imaterial da cidade. Acredito que educação patrimonial não é feita somente de uma forma. Existem múltiplas estratégias e situações de aprendizagem que podem ser construídas coletivamente. E aqui, para finalizar, eu trago uma frase de Paulo Freire, que o diálogo cria a base para a colaboração. Então, se nós tivermos o diálogo permanente com as comunidades, nós poderemos fazer um trabalho de educação patrimonial que tenha frutos significativos e contribua bastante para a comunidade. Então, é isso, eu agradeço, espero que vocês possam ter gostado da apresentação, espero que ela possa ter sido significativa, e eu acredito que, por mim, era isso. Então, Alan, eu quero agradecer muito a tua fala, eu acho que ela foi muito abrangente, significativa, de todas as maneiras. Quero lembrar aos professores, às pessoas que estão nos assistindo, que essa tua fala integra parte do nosso trabalho desse projeto de educação patrimonial que a Prefeitura de Butiá acolheu, né, como importante para ser desenvolvida na cidade, e a tua fala, ela substituiu um dos momentos que antes da pandemia nós tínhamos previsto como uma oficina. Então, essa tua fala, ela seria originalmente trabalhada com os professores no modelo oficina. Mas eu acredito que tu trouxeste aqui muitos elementos importantes, né? Quero destacar a questão da problematização do patrimônio, né? As pessoas às vezes podem confundir não preservar um determinado patrimônio como simplesmente derrubar, arrancar, botar fora. Não é nada disso, né? O Alan não quis dizer isso. Ele só quis dizer que determinados patrimônios necessariamente não precisam ser glorificados e mantidos em determinados locais como únicos exemplares a serem admirados, mas que eles podem ser problematizados e discutidos, inclusive realocados em outros lugares de preservação, inclusive, caso necessário, caso a comunidade decida. Isso ficou muito evidente, né, na tua fala. Eu acho isso muito importante, que a comunidade se dê conta, que os professores se deem conta de que eles são muito importantes nesse processo, que é a partir do interesse deles pelo patrimônio que os alunos se interessarão também. Então, a valorização vem muito desse trabalho de diálogo, né, que tu traz o Paulo Freire para nos ilustrar. É esse diálogo que a gente tem mantido dentro desse projeto também. Ele é fruto de uma construção de alguns indivíduos, ele é muito menos coletivo do que se pretendia no início, também em função da pandemia, né? A pandemia nos inviabilizou muitas coisas, mas nós tivemos um questionário que foi submetido à comunidade para que respondessem a importância dos patrimônios da cidade para nós. Então, esse foi um retorno muito importante. A partir dele, nós podemos, né, uma sondagem inicial, como os professores fazem em sala de aula com seus alunos, é uma sondagem dessa comunidade sobre o que ela entende como patrimônio a ser preservado. Então, esse é um pontapé inicial, né? Esse é o nosso primeiro momento, e agora vai depender muito da demonstração do interesse, do feedback dos professores de Butiá, que nos demandem, sim, mais ações, mais explicações, trazer outros exemplos, outras falas. Quanto mais isso for uma demanda da comunidade, melhor isso será para Butiá e o seu patrimônio. Muitas ideias foram trabalhadas em relação à Secretaria de Cultura do município, de ações a serem desenvolvidas no decorrer. Esse é o primeiro momento. Eu acho que é muito importante frisar que esse é o primeiro momento de um projeto que pode se desenvolver por quanto tempo ele seja importante e necessário para a comunidade. Então, agradecer de novo a tua fala e dizer que eu fico muito feliz, né, de poder participar contigo dessa construção, e aguardo, então, a manifestação dos professores nos demandando por mais conteúdos e mais trabalho para que eles possam ficar melhor informados, né, e equipados para trabalhar com isso com seus alunos. Obrigado, agradeço, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né, para os trabalhos que
estão sendo realizados dentro deste projeto e também os trabalhos que os professores vierem a realizar na sua sala de aula. Né? Boa sorte a todos.